Olá, estamos aqui novamente para falarmos sobre esse fogo que arde no nosso coração, sobre a unidade dos filhos de Deus. Certo? Vamos começar hoje dando início ao que eu chamei ontem de os fundamentos, os fundamentos para afirmarmos que somos irmãos de tais irmãos que participam de outros grupos, o qual não é o grupo que participa, certo? E esses fundamentos, vamos chamar de alicerce. Em algumas outras passagens a gente vai ver o termo até fundamento dos apóstolos. Ele é bem simples. Esse que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. É claro que existem outras passagens que depois a gente vai pegar, mas agora eu quero pegar uma bem simples, que resume a nossa profissão de fé. É o alicerce nosso, certo? Vamos lá. Vamos olhar aqui na Bíblia, Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 1 e 2 somente. Paulo está ali falando, aos irmãos hebreus. A gente diz que é Paulo, na verdade a gente nem sabe quem escreveu Hebreus não, Supõe-se que seja Paulo, pela maneira de escrever, mas outros dizem que pode ser Apolo, Foi citado muita coisa do Antigo Testamento, então alguns pensam que pode ter sido Apolo também. Não existe, na verdade, assinatura na carta. Bora lá, Hebreus 6. Eu estava olhando na Bíblia que está no celular, Agora o celular está fazendo aqui a filmagem. Então eu tive que abrir aqui rapidamente. Bora lá, Hebreus 6 diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, 3, eu botei assim os dedos para você ver, até agora são 3. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, certo? Se eu for pegar cada um, temas em comum, fundamentos são 6. Se eu incorporar aqui a base, o ensino do batismo e a imposição de mãos, vai gerar uma polêmica danada, Porque para o texto quer dizer que é mais ou menos a mesma coisa, O batismo e a imposição de mãos estão dentro do mesmo tema, Mas bora lá. De novo, sem comentar. Arrependimento, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo. É interessante que se a gente for pensar aqui, a gente pode sintetizar esses 6 em 3, Porque o arrependimento das obras mortas, ele é gerado e ele nos leva para a fé em Deus. Desculpe-me. Deve ser um microventilador que eu liguei aqui para refrescar um pouquinho, que essa tarde aqui em Fortaleza tá quente. Vou desligar aqui. Pronto, desliguei. Deve ser ele que tá me fazendo espirrar. Tomara, Bora lá. O arrependimento das obras mortas, o arrependimento dos pecados.
e da fé em Deus, né? Estava dizendo que um leva ao outro, arrependimento das obras mortas. Ele é gerado já, né, por Deus dentro de nós, mas ele é um ato nosso, né? E é um ato que termina com a fé em Deus, né? Que nos gera, nos leva a essa fé em Deus, a fé da reconciliação. Aí vem o ensino de batismos, né, que tem a ver também com o fundamento da doutrina de Cristo, e da imposição de mãos. Bora lá. O batismo, né, do arrependimento dos pecados, o batismo em nome de Jesus. Hoje em dia nós praticamos com água, né, ou imersão, ou aspersão, né, da água, mas nós praticamos com água. Mas aí ele já, olha como Paulo é sábio, ele já diz da imposição de mãos. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, né, o batismo até que unge, que dá à pessoa, né, os dons, transfere à pessoa os dons que Deus dá para ela. Ele é feito com imposição de mãos, né? Isso a gente vê lá em Atos dos Apóstolos. Quem quiser pesquisar, já dê a dica: Atos dos Apóstolos, sem capítulo nem versículo, né? Procura, é fácil. Mas assim, e o terceiro vem o quê? Vem a ressurreição dos mortos, e com a ressurreição dos mortos o juízo eterno. A gente poderia sintetizar em três. Agora, irmãos, vamos lá. Isso é difícil de entender, né? Isso é difícil de entender. O que eu quero dizer? É difícil a gente observar, né, em alguns irmãos, né, nos irmãos que você convive, nos irmãos que você escuta. É difícil a gente observar e entender que tais irmãos e tais grupos acreditam nisso e confessam isso, né? Apenas esses 6 pontos, né? Vai gerar polêmica aquele negócio lá que eu falei, né, da imposição de mãos. Mas tudo bem, ali tem a ver com batismo, né? Vamos sintetizar para os 3. Não é difícil, certo? Ali tem arrependimento de obras mortas, tem arrependimento de pecado. E só existe pecado se a gente tiver lei. É difícil entender também que a lei faz parte do plano de Deus para nos levar à salvação, né? Não é difícil entender. Tá entendendo? Não estou falando que a gente é salvo pelas obras, que a gente é salvo por isso e aquilo outro, não. Eu estou falando a respeito do... eu estou falando a respeito do... Dei uma paradinha porque deu picar. Eu estou falando a respeito de como chegar até a graça. Tá entendendo? Tem que haver uma lei a qual eu sou confrontado, certo? Por que eu sou pecador? Por que eu preciso ser salvo? Porque eu, em algum momento ou de alguma forma ou por algum motivo, eu sou transgressor da lei, certo? E me vendo transgressor da lei que eu consigo ver Cristo como Salvador. E o Cristo que me salva se pondo em meu lugar, né, para receber o castigo que era para eu receber. Entendeu? Como a doutrina, nesse aspecto, ela é muito séria. Eu quero que você entenda que nesse aspecto do arrependimento e da fé em Deus. Por que fé em Deus? Porque Jesus Cristo, ele afirma que ele veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é essa.
é que ele se ofereça, né, como sacrifício, para que a ira do Pai seja aplacada. E o Pai, eu gosto de matemática, agora me compreendam bem. Eu falei matemática porque eu vou citar um exemplo bem simples de Adão, né? Por meio de Adão, e ali você vai dizer, mas foi Eva e Adão que pecaram. Mas os dois são uma só carne, né? Volta a falar, em essência eles são um só, né? Mesma situação da igreja, né? Em essência, né? Eu chamei até de entidade. Entendam a entidade não como entidade civil, entidade, né, instituição, mas entidade é na essência, né? Na essência, Adão e Eva eram um só ser, né? Em essência, a igreja e Cristo são um só ser, é a mesma natureza. Sim, bora lá. Então, assim, a fé em Deus, né? A fé que Deus existe, a fé que Deus tem uma lei, e a fé que através do meu arrependimento, depois de ter sido confrontado, né? Confrontado com eu aqui e a lei vem para me castigar, né? Se chocar com a minha vida, né? E aí eu sou o quê? Eu sou réu, né? Eu estou abaixo da lei, eu sou réu. Só que ao invés de eu ser condenado, Cristo, né? Cristo como nova criatura, né? Cristo como aquele que é obediente a Deus, ele vai e cumpre a lei. Ele é obediente a Deus. E mesmo sendo obediente a Deus, né? Ele ainda quer fazer mais. Ele quer ser agradável ao Pai dele. E ele é agradável dizendo assim: Pai, tu ama cada um deles. E eu estou aqui para que tu, ao invés de castigá-los, pode me castigar, né? Eu os amo a tal ponto. Não sei se você já viu ou lembra de algum caso que um pai ou uma mãe se pôs no lugar do filho, né? Ou para ser preso, ou para ser morto, né? Caso em que mães, né, se jogaram mesmo sem nadar dentro d'água para salvar o filho. Isso daí eu lembro de um caso assim que passou na TV há um tempo atrás. Então, essa é a forma do amor de Cristo, né? O amor do Pai através de Cristo. Essa é a fé em Deus, arrependimento. Eu tô falando sobre isso porque vão existir grupos, existem grupos, e já houve, vão existir outros diferentes, que eles falam sobre Jesus, né? Dizem, Jesus, nós cremos em Jesus, né? Nós temos essa fé em Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos, né? Nós dizemos, nós amamos, nós perdoamos, nós ajudamos o próximo, nós fazemos isso e aquilo outro, e não sei o que, pai. Mas quando a gente vai observar, a gente não encontra nessa fé que eles ensinam e que se professa, que se crê nesses grupos, né, que eu estou citando aqui, que são os grupos que falam sobre Jesus, os grupos que dizem que obedecem a Jesus, seguem a sua doutrina. Nesses grupos que fazem tudo isso, mas que não tem Jesus Cristo, né, como aquele que por meio dele nós, né, os seres humanos, tem a oportunidade de ser salvo, né, de ser reconciliado com Deus, ele em grupos, né, em doutrinas, que Jesus Cristo ele não é aquele que assume a nossa culpa, né, como uma mãe, um irmão responsável, né, nesses grupos, e o que eles ensinam não pode, se não tiver
dentro desses aspectos aqui, né, arrependimento, fé em Deus, mesmo que se fale sobre Jesus, né, mesmo que diga Jesus é o mestre, Jesus é o nosso guia, o nosso Senhor, mesmo que eles falem isso, mas eles não têm Jesus Cristo como aquele que me leva arrependido a me reconciliar com Deus, e aí entra a fé em Deus. Esse não é um grupo, né, que a gente possa chamar de grupo cristão, de grupo, né, vamos tirar até o grupo, de igreja, né, de igreja de Cristo. Esse grupo, né, pode ser um grupo de pessoas bem intencionadas, pode ser um grupo de filósofos, pode ser um grupo religioso, pode se chamar de grupo religioso, pode. O que eu quero dizer é que o alicerce, né, para a gente ser filho de Deus, vocês lembram que quando vocês botaram lá a pesquisa lá do YouTube, porque eu tenho certeza que todos que vão chegar aqui vão procurar, né? Eu não estou compartilhando esses vídeos, esses 3 novos, 4, eu acho, com esse aqui, eu não estou compartilhando com os meus amigos. Por quê? Porque os 4 primeiros, acho que são 4 primeiros antes desses 4 aqui, os 4 primeiros eu compartilhei muito e foi muito assistido, né? Mas assim, não houve, eu senti assim que não houve feedback, né, das pessoas que assistiram, que são meus amigos, podem ter clicado ali para visualizar e aparece visualização. E agora eu fiz um acordo com o Senhor, né, de que pessoas, né, que assistam sejam aquelas pessoas realmente que Deus enviou. Eu sei que serão muitas, né? Eu sei que isso daqui eu posso dizer que é como um rastro de pólvora, né? Porque, irmãos, é natural nós, né, desses que tem esse alicerce, esse fundamento, né, que a base for o arrependimento, né, a fé em Deus, o batismo, né, que a gente sabe que o batismo é testemunho, né, e a gente entendeu sobre ressurreição dos mortos, né, que se você não crê nisso, você não está crendo na melhor coisa na maior realidade, né, da fé cristã. Então tem muita gente que não crê em ressurreição, tem muita gente que tem muito grupo que não ensina sobre isso, não ensina sobre juízo. Pronto, não ensina sobre juízo, né, juízo eterno. Então assim, não vou dizer, não quero agora dizer, porque não se ensina muito sobre juízo eterno. Não, são grupos realmente que eu quero dizer aqui, grupos que não são o corpo de Cristo. São grupos realmente que claramente, eles mesmos, eles explicam a doutrina falando que Cristo não é o Salvador, né? Eu vou falar aqui por cima algumas doutrinas, que é para... Eu sou muito político, eu deixei de ser, para continuar fazendo esses vídeos, eu deixei de ser político, porque eu vou ter que ensinar algumas coisas e não dá para ser político para ensinar isso. Então pronto, grupos que acreditam no karma, né, que acreditam na reencarnação, acreditam que a pessoa vem de novo para cumprir o que não cumpriu, para ser castigado pelo que não foi aperfeiçoado na outra vida, na vida passada. Esses grupos, irmãos, tem deles que até falam de Jesus, né? Tem até o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Ele fala de Jesus. Mas quem acredita na ressurreição, quem acredita no sacrifício de Cristo, né? na substituição, né? Que Cristo fez,
né, no meu lugar, no seu lugar, não são a igreja do Senhor, né? Esses irmãos que acreditam nisso não são a igreja do Senhor. Não estou falando de irmãos individualmente, né? Seguindo aquele aspecto lá do individualmente nós somos. Você está entendendo? E isso é só o começo, né? Já são 20 minutos. Eu vou encerrar até os 30, né? Sempre quando eu digo que eu vou encerrar, pode contar mais 10 minutos, pelo menos. E assim, começa assim, certo? Com esses 6 aspectos. Olhe, observe, desculpa, bati aqui na mesa, aqui no birô, chega, balançou ali a câmera, desculpa, irmão, só que eu me empolgo às vezes. Começa aqui, certo? Esses 6 aspectos. Mas eu quero dar uma chacoalhada assim para você refletir em outra passagem aqui, em Mateus 5. Mateus 5, versículo 17 ao 19. Aqui vai ser uma coisa mais dentro de quem já é, né? Quem está nesse grupo do arrependimento, né? E o arrependimento, irmãos, por favor, né? Estudem lá os mandamentos de Deus, né? Lá em Deuteronômio, Levítico, né? Os mandamentos de Deus são bem simples, né? E os mandamentos têm a ver com aquilo que Deus fez, né? Vai ter mandamento, vai ter pecado que não está dentro dos 10 mandamentos, mas está dentro daquilo que Deus criou, né? Se alguma coisa que nós fazemos contra a natureza, né? Contra aquilo que Deus criou, é pecado. Bora lá, Mateus 5,17. Bora lá, que é para deixar vocês afiados, né? Vamos começar a conversar com o irmão que conversou. Eu sei que tem muita gente que já escutou Explique Tudo, tá precisando só de alguém que insistisse mais, né? Então vamos lá, Mateus 17 diz assim, olhem bem, não penseis, Jesus Cristo falando, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, a lei diz para vocês que a lei tem a ver com arrependimento, né? E se transgredir a lei tem a ver com chegar na fé, chegar na graça, né? Chegar na salvação. Será que depois que eu encontro a salvação, que eu encontro a graça de Deus, será que eu não me torno cumpridor da lei de Deus? Interessante, né? Jesus Cristo disse que ele não veio revogar. Revogar é acabar, né? Acabar com a Constituição, com o mandamento, acabar com como é que eu posso dizer? Acabar com a cobrança, né, de se cumprir os mandamentos. E já entramos aqui num assunto bem interessante, né? Polêmica danada. Mas vamos lá. Jesus Cristo dá aqui uma luzinha pra gente. Ele diz o quê? Que quem
Vou usar a palavra. Quem, pois, que violar. Eu vou dar um exemplo. Existe um pastor tal, né? Que tal mandamento da lei de Deus, né? Ou tal orientação divina, ele não cumpre, ele viola. E ele diz o quê? É desse jeito que está na Bíblia. E ele vai e ensina também. Pastor, estou citando aqui pastor, né? Aqui o Senhor está falando sobre quem faz e quem ensina, ou quem deixa de fazer e quem ensina. Tá bom? Então, assim, ele diz que tal pessoa será mínima. Mas aí ele não diz que ela estará fora do reino de Deus. E ele diz o quê? Aqueles que cumprem, né? É toda, vou ver se ele diz que é toda ou não. Aquele, porém, que usa observar, né? Observar os mandamentos. E ensinar, será o quê? Será considerado grande, né? Consideração, vai ser considerado, vai ser honrado pelos outros como grande. Foi eu que falei isso? Não foi. Estou interpretando? Estou. Foi Jesus quem falou. É compreensão de texto? É. Mas será que é tão difícil compreender isso aqui? Se eu tiver cheio de preconceitos, Mas se eu não tiver? Se eu apenas disser, Senhor, Tu é mais sábio do que eu. Senhor, Tu foi quem morreu na cruz, não foi eu. Tu que vai morrer na cruz, já, né? Porque eu estou contando aqui, como se eu estivesse falando com o Senhor Jesus aqui. Tu vai morrer na cruz já, Senhor. Tu diz que mesmo que eles violem um mandamento e ensinem. O Senhor sabia da questão de quem está na frente, né? De quem é pastor, de quem é líder, de quem é padre, né? De quem é isso e aquilo outro. Ele sabia que esses têm o poder de convencer os outros. Então ele diz o que? Quem ensinar desse jeito vai estar fazendo uma igreja, um grupo de irmãos que creem desse jeito. E aí o Senhor disse, vixe, o camarada está levando os outros a crer. Então ele vai ser pequeno. Mas aí o Senhor não destitui ele. Olha a minha interpretação. O Senhor não destitui ele do reino, por quê? Porque se o Senhor destituir ele do reino, o Senhor vai estar destituindo também quem? Os outros que creram através dele. E qual é o problema? É que esses outros foram levados a crer. É como se eles tivessem menos responsabilidade. Vamos chamar assim, tá bom? Mas eu não quero tirar a responsabilidade de ninguém, não. Mas em alguns momentos, irmãos, em alguns lugares, a palavra de Deus ela só chega através de uma certa pessoa, de uma certa religião, ou de uma certa igreja, ou de um certo grupo. Então, assim, Deus ele estabelece leis, porque ele conhece todo tipo de situação. E um parâmetro desse que ele deixa aqui, ele é para compreender dentro dele todo tipo de situação. Você está entendendo? Não é para julgar só tal caso específico, não é todo caso. E aquele que ensina. Agora vamos para a parte, talvez, que você queira, que eu quero, né? Que eu desejo que todos os filhos de Deus queiram. É o que? Ser considerado grande no reino dos céus. Grande de amor por Deus, grande de fidelidade, grande de arrependimento, né? Grande de amor pelos irmãos. Porque, irmãos, nós devemos crescer tanto para cima como para o lado, né? É como a cruz do Senhor, né? Ela vai para cima e ela vai verticalmente, ela vai horizontalmente. Então reflitam sobre esse texto. É Mateus 5, 17 ao 19. Deixa eu ver se eu li o 19. Li.
E outra, corrigindo, não é só até o 19 não, vi até o 20. E eu vou ler o 20, porque é pro 20 mexer mais com você, e você diz assim, Senhor, até isso. 20, diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Eu já tinha lido 20, agora que eu lembrei. Né? E Jesus Cristo está dizendo que é que o cumprir a lei é o natural, é o básico, é fundamento, é fundamental. Por quê? Porque os fariseus não cumpriam. Eles queriam aparentar que cumpriam. Aí Jesus diz, cumpram a lei, porque se a vossa justiça não exceder a deles, e exceder a deles cumprindo a lei, não, né? Se for só se cumprir a lei e for ficar igual a fariseu, eu não quero. Não, cumprir a lei é exceder. Irmão, se você vê como a lei, até a lei civil, né, que Moisés escreve para o povo, né, a questão a questão da divisão, do perdão, né, das dívidas, né, as questões sexuais, as questões morais, as questões fraternas, as questões sociais, né, da lei, é lindo demais, tem muito perdão ali. Ali tem muita, como é que eu poderia dizer, ali tem eleição. É como se Deus quisesse mostrar na lei que ele deu para Moisés, a lei toda, viu? Não estou falando só dos 10 mandamentos. É como se ele mostrasse assim, depois de eu ter dado essa lei, por mais que um pai de família peque, mas depois de tal tempo, por mais que ele, eu vou citar um exemplo financeiro, né? Por mais que ele perca as terras, porque existe essa possibilidade, mas diz assim na lei, depois de tantos anos, eu acho que é 50, depois de 50 anos, as terras voltam a ser da família, né? Mostrando que foi dado, não vai ser tirado. Foi dado, não vai ser tirado. Né? Por mais que se pagasse com as terras, né? Você pagava tipo assim um tempo. Né? Aquela pessoa que você deve a ela, ela vai usar as suas terras só por um período de tempo. Vai castigar aquele que deveu. Né? Fez alguma coisa errada para poder dever o outro. Cometeu algum erro, algum pecado. Então assim, vamos refletir sobre isso, os 6 aspectos do alicerce, e isso que Jesus Cristo fala aqui. Fala da lei e fala dos que violam a lei e como eles serão, como é que ele fala aqui do maior? Eles vão ser considerados grande e o que viola vai ser considerado mínimo, né? Tem muita coisa para falar aqui sobre esse mínimo, né? Vamos encerrar, tá bom? Ixi, 33 minutos já, olha aí. Vou desligar aqui uma coisa. Vamos terminar fazendo uma oração por nós, fazer uma oração pela igreja. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, por estarmos conversando sobre esse tema da unidade. Eu sei que tem muitos irmãos que falam sobre a unidade, sim. E eu só tenho a te agradecer e a pedir também por eles, que tu aqueça o coração deles, que tu mostre como se deve praticar essa unidade, como se deve viver essa unidade, como nós precisamos, Senhor, da tua ajuda para viver a unidade. Não é possível nós vivermos a unidade como tu desejas, Senhor, sem o Espírito Santo fazendo isso dentro de nós. Então, Senhor, nós te pedimos a unção do Espírito Santo, nós pedimos dons do Espírito Santo sobre todos nós, só em nós, pedimos os frutos do Espírito Santo. Mas eu vou dar aqui
soltar aqui uma coisa muito importante para vocês. Se nós obedecêssemos totalmente o que Jesus Cristo falou nos evangelhos, nós viveríamos essa unidade desde que a igreja começou. Então eu terminei, mas vai ser... terminei o outro vídeo falando que a divisão é pecado. E a divisão do corpo verdadeiramente é pecado. E é um pecado, né, que precisa de arrependimento. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar sobre o chamado do Senhor ao arrependimento. O chamado do Senhor à igreja ao arrependimento, né? Para que ele possa voltar. E o arrependimento, irmãos, é justamente para nos levar a esse entendimento, né? A essa perfeição de atitudes, a esse aperfeiçoamento como filho de Deus. Então, assim, próximo vídeo a gente se encontra, tá bom?